Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Sexta-feira, 30 de setembro, sextamos e véspera de eleição, né? Votaremos agora no domingo, dia 2 de outubro. O que pode, de fato, ter influenciado no valor do índice Bovespa nessa última semana. Hoje fechamos com uma alta de 2,20, puxado pela expectativa de pré-eleição e também, por que não dizer, pela própria Vale, que subiu bastante hoje. Independente disso, analisando graficamente esse cenário, a gente vinha de uma consolidação. Aparentemente, não sabemos se de fato ela rompeu essa consolidação para baixo e veio retestar para depois voltar de fato a descer, certo? Mas o fato é que a gente tem aí um cenário de volatilidade esperado para a próxima semana, tá? Depois eu vou deixar aqui um vídeo para vocês, uma recomendação do Rafael Figueiredo, que é um analista também, analista-chefe da Eleven Research, que é uma casa de análise, ele é CNPI também, e é um cara muito bom, que eu acompanho bastante. Ele fez um estudo sobre a sazonalidade dos anos do Ibovespa em que temos períodos de eleição e também independente dos anos de eleição. E o resultado foi de que agosto, setembro e outubro temos aí os meses de maior volatilidade, de maior baixa, de maior baixa, estatisticamente falando, do Ibovespa, ou seja, os papéis estão relativamente baratos, ao passo que nos anos em que tivemos eleição, a volatilidade não influenciou, essa sazonalidade não influenciou na volatilidade, ou seja, pensando para o mês e para os próximos passos, para os próximos meses, a gente não deve ter essa volatilidade que muitos analistas falam aí, do ponto de vista de dados, tá, pessoal? Independente disso, vamos ficar de olho. O Ibovespa sentou aqui nessa região da média de 200 períodos, uma região de suporte bastante interessante. Vamos ver como é que vai ser se continuar essa consolidação ou se vai romper de fato para baixo ou para cima. Independente disso, vamos fazer a nossa análise setorial. Nós temos aqui, continuamos a ter o cenário do setor do índice financeiro aí bastante semelhante ao Ibovespa, afinal, os papéis que o compõem boa parte do Ibovespa também, assim como o índice de consumo. A gente vê que ele continua nessa região de consolidação, mas este surfando aí entre idas e vindas, a média de 40 períodos, a média de 200 é um imã forte, pode ser que a média puxe esse preço para baixo, tá? Mas, realmente, se vocês quiserem ter um pouco mais de certeza sobre esse cenário, bom, eu acredito que a consolidação vai permanecer, entrou então numa região de compra na expectativa de que os papéis que o compõem voltem ao topo dessa consolidação. Mas eu quero ter certeza disso, posso esperar então esse valor ultrapassar essa região de resistência desenhada aqui, beleza? Bom, índice de consumo também no mesmo cenário, em termos de, sem considerar as médias aí, se a gente for analisar, ele também tem a mesma consolidação aí que o índice Bovespa, porém, vale lembrar que a gente está abaixo das médias de 200 períodos e ele pode ter rompido, se a gente aproximar essa região, pode ter rompido essa região de suporte, de suporte, exato. Então, vamos ficar atento a esse cenário aqui, porque pode ser um falso rompimento, mas por estar abaixo das médias de 200 períodos aqui, e agora também abaixo da média de 40, pode ser que a gente volte a ter um cenário de baixa aqui para os papéis que o compõem. Continuando aqui, índice de energia elétrica, num cenário nada favorável para compra, tá, pessoal? Ao passo que a gente vê um IFR relativamente sobrevendido aqui. Então, se a gente quiser, pelo indicador de força relativa, comprar na expectativa de que ele vá voltar para a região dos 70 aqui, a gente pode ter
esse olhar, tá? Mas em termos de preço, eu não acompanharia esse índice, tá? Índice de fundo imobiliário, um índice que a gente já havia falado na última semana, na última sexta-feira, um índice muito interessante, com um cenário de alta, tendência de alta, duas médias para cima. Ele deu hoje um avanço significativo. Então, é um índice que eu acompanharia esses papéis, sim, ok? Índice de materiais básicos, fora nesse momento, principalmente por conta de estar abaixo das médias e numa tendência relativamente longa já de baixa. Índice de dividendos, é um índice que eu acompanharia também os papéis, apesar dele estar abaixo da média de 40, ele está exatamente numa região aqui de 61,8 de retração de Fibonacci, o que pode me indicar que ele vai iniciar a onda 3. Vale lembrar que ele fez essa retração bem na região da média dos 200 períodos aqui, que é um suporte forte, tá? Então, é um papel que eu ficaria de olho para compra. Aliás, é um índice cujos papéis eu ficaria de olho para compra, tá? Se eu quiser surfar a onda 3 desde o começo, mas pode ser que ele venha romper, e aí essa recontagem aqui, essa contagem precisaria passar por uma recontagem, tá? Mas, estatisticamente falando, pela contagem das ondas, ele deve voltar a subir aqui. Quero ter um pouco mais de segurança, espera ele romper esse topo aqui, ok? E aí a gente poderia projetar esse índice na primeira extensão aí para a região dos 8.000 pontos, tá? Índice industrial, não acompanharia os papéis desse índice, nós vemos uma tendência de baixa longa já, e o papel, apesar de ter respondido positivamente hoje, não acompanharia papéis desse índice, tá? Índice imobiliário, confirmando o que a gente havia falado na última semana, muito interessante o cenário, a média de menor período cruzou de maior período para cima, indicativo de um cenário positivo. Ele vem surfando aí uma tendência de alta e hoje novamente rompeu o topo anterior. Podemos esperar resistência na região dos 816 aí, que é um topo antigo dele, né? O mercado respeita esses preços, esses valores, mas cabe lembrar que nós temos já uma tendência de boas semanas aí positivas, tá? Então, são papéis que eu olharia também, tá? Utilidade. Apesar de ter sofrido uma baixa na última semana, é um papel que já vem de uma tendência de alta bastante significativa. As médias nos dizem isso, tá? E pode ser que ele tenha vindo testar essa região aqui da média de 40 para voltar a subir. Eu ficaria de olho sim, vamos projetar um Fibo nessa última pernada dele aqui. Talvez ele tenha espaço para cair um pouco mais, tá, pessoal? É um papel que eu ficaria, é um índice que eu ficaria de olho nos papéis se voltasse a superar essa região aqui, que tem uma resistência interessante, tá? E para finalizar, índice de small caps, surfou aí, ficou costurando a média de 200 períodos aí durante bastante tempo. As médias se encontraram aqui e agora a gente parece que ela decidiu voltar, tá? Realmente a média de 200 períodos aí funcionou como uma resistência para a média de 40 e o cenário pode estar se confirmando aí para voltar a cair para esse índice, tá? Bom, independente disso, o que eu queria falar para vocês aqui é que o cenário do Ibovespa pode sofrer influência aí no próximo, principalmente na segunda-feira, por conta dos resultados da eleição, tá? Mas, como eu disse, esse estudo que o Rafi fez é muito significativo no que diz respeito à volatilidade pensada aí para os meses de eleição, e o que conjumina aí principalmente com o primeiro princípio da teoria de Down, e que eu trago um resumo aqui desse site da Nelogica. Em resumo, pessoal, o primeiro princípio
diz que o preço ou os índices descontam tudo. Então, todo fator que afeta a oferta e demanda está refletido no índice, seja uma eleição, seja eventualmente a compra ou venda de uma empresa por outra, enfim. O princípio diz que o índice ou os preços já possuem o seu valor, já descontou tudo, ou seja, eventos futuros que a imensa maioria não conhece, tá? E acontecimentos completamente inesperados são rapidamente avaliados e seus possíveis efeitos absorvidos. Vale lembrar que ele não leva em conta aí os chamados atos divinos, que estão atrelados aí principalmente a causas naturais, catástrofes, etc. Mas vale lembrar, então, que à medida, como todos os resultados aí que podem afetar o preço já estão, teoricamente, precificados aqui no índice, eu acredito que esse cenário de volatilidade vai ocorrer aí nos primeiros dias da próxima semana e só, tá? Até porque, politicamente falando, independente de qual candidato entrar, independente se a gente entra, se a gente vai ter primeiro ou segundo turno, o mercado tem o seu caminho aí a trilhar e as coisas tendem a se consolidar independente desse resultado. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Valeu!